Quem encontrou o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, diga amém. Amém. Os irmãos que não encontraram, nós temos um relógio para auxiliar os irmãos. Nós temos que ler aqui, porque o tempo é a favor do arrebatamento. Cada momento do relógio ali, mais se aproxima a volta de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 13, versículo número 8. Como diz o nosso Nordeste, capítulo, versículo número 8. Glória a Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo número 8. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Olha para o irmão que está do teu lado, eu sei que ele está cansado, glória a Jesus. Toca no ombro dele e fala assim para ele: irmão, não haja com precipitação. Quantos podem dizer amém? Amém. Amados, no estudo doutrina nessa noite, nós queremos falar para os nossos irmãos sobre um tema do qual é peculiar nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje nós já falamos, os irmãos sabem de coisa salteada. O mundo está de fato, como diz Jesus, os seus dias, pelo Espírito Francisco, estão abreviados. Passa muito rápido o dia, passa muito rápido a semana, passa muito rápido os meses e o ano. Nós já estamos findando, irmão Fábio, mais um ano. Faltam poucos dias para encerrar o 2024. Então o mundo em qual nós estamos inseridos tem passado muito rápido, e por conta dessa rapidez, olha, o nosso ditado nos dias de hoje é: como é que você está, irmão? Estou na correria. Como é que você está, irmão? Estou na correria. Como é que você está, irmão? Estou no corre. Então os dias em que nós estamos vivendo hoje são os dias de correria, mas isso é para que se cumpra a palavra de Deus. A palavra de Deus já nos ensinava tais coisas, e por isso que nós estamos inseridos nesse cenário. Nós temos agido muita, mas eu vou falar outra vez, muita, e vou repetir porque 3 vezes é melhor de memorização. Muitas vezes nós de fato nos precipitamos em pontos e áreas das nossas vidas. Sim ou não? Sim. A precipitação tem nos levado a alguns estágios da vida. Eu cheguei em Chapadão, você chegou em Chapadão, e muitas pessoas chegaram. Alguns de nós também foi obra de precipitação. Às vezes nós agimos com precipitação. Precipitação, segundo os dicionários, é algo que se apressa em cair de cima para baixo.
Na área de meteorologia fala mais de chuva, granizo ou coisas tais como essa. Mas na área do ser humano significa aqueles que agem também com pressa e agem sem pensar nas consequências. E é isso que nós andamos nos dias de hoje, tomando muitas decisões conforme a precipitação nos ensina. E nós temos um texto aqui para a igreja do Senhor, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 13. Samuel, todos os irmãos conhecem, a igreja sabe. Samuel é um menino, é um filho de uma oração, é uma promessa de Deus na vida de Ana. Ana, sua mãe era estéril, não podia ter filhos, existia alguém na sua casa. Escute, eu vou dizer algo para os irmãos, que é para os irmãos não esquecerem. Jesus disse que nos últimos dias o inimigo dos irmãos seria o da própria casa. Então não fica se assustando quando o problema é interno. Não fica admirado quando as lutas é dentro da casa, porque isso já é profecia de Jesus. Ele disse assim, é uma frase que o presbítero Francisco menciona constantemente. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque de agora em diante eu vim colocar pai contra o filho, e filho contra o pai, e nora contra a sogra. Eu não sei por que Jesus falou nora contra a sogra, porque geralmente sogra não tem problema nenhum com a sogra. Geralmente sogra não tem problema, é um dito popular que tem por aí, mas Jesus disse nora contra sogra. Por quê? Porque quando uma pessoa em casa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já arruma uma barreira. Geralmente a maioria de nós tínhamos uma tradição religiosa, e a tradição religiosa dizia: esse negócio de crente é coisa nova. No princípio só tinha igreja católica, agora esse negócio de crente aí é coisa nova. Você, quando aceita Jesus, já arruma um problema em casa. Tem gente que já vai dizendo assim: ó, eu não gosto de crente, esse negócio de crente dentro de casa é excomungado. Meu Deus, eu já ouvi muita gente dizendo: negócio de crente é excomungado. Então Jesus diz assim: quando alguém aceita Ele como Senhor e Salvador, já arruma um problema em casa, sim ou não? Geralmente mulheres que se convertem, os maridos não querem se converter, arrumou um problema. Ou vice-versa, o varão converteu-se e às vezes a mulher não quer saber de Jesus e não quer saber da igreja. Então o problema é em casa, sim ou não? E por muitas das vezes, por conta disso, existem decisões precipitadas. O problema de Ana era em casa. Tinha Penina, que também era esposa daquele homem, e a Bíblia diz que ela irritava Ana todos os dias, todas as semanas. Entra mês, sai mês, anos entram, sai ano, e aquela mulher irritando Ana. Mas escuta uma coisa para você dar um glória a Deus, para chegar lá no Maranhão, na cidade de Codó, onde é a cidade do nosso presbítero Francisco. Entrava ano e saía ano, mas Ana não deixava de vir à casa de Deus. Porque tem gente, eu falei esses dias, vou repetir, tem gente que qualquer coisa sai da igreja, sim ou não? Porque não sei o que. Ana não, todo dia Penina enchia o saco da Ana, mas a Bíblia diz que todas as vezes que ele ia lá para Siló adorar, quem ia? Ana. Ela não deixava o ânimo ir embora, porque ela não queria saber de Penina. Penina não resolvia a vida dela, ela nem o marido dela, Eucana, ela também não se importava muito, porque Eucana também não podia resolver o problema dela. E para onde ela ia? Ela ia para a casa de Deus, porque na casa de Deus onde os problemas podem ser resolvidos. Embora nós não vimos para a casa de Deus, porque Deus pode resolver o problema, né? Você precisa vir para a casa de Deus, porque Deus quer salvar a sua alma. Mas Deus, com a salvação, Ele completa todas as coisas. A salvação do Senhor é plena em todas as áreas da nossa vida e atingida. Então a Bíblia diz que Ana, naquele dia, naquele culto, ela fez uma oração diferente. Então os irmãos já sabem. A
começa a orar, mas a oração de Ana é só balbuciando, não sai som, ela está orando ali. Mas o pastor da época, chamado Eli, que não estava muito assim bem com comunhão com Deus, a Bíblia diz que ele não entendeu aquela mulher orando, e aí quando as pessoas não estão em sintonia com Deus, quando alguém está com sintonia, aquele que não está com sintonia não entende nada. É por isso que tem crente que é cheio do Espírito Santo, irmão Manuel, e o pau está torando, sabe? Não está nada dando certo, as coisas estão dando errada. O vizinho vai dizer assim: esse camarada é crente, mas eu estou vendo, ele está parado, ele está desempregado, eu vou ficar botar o ouvido aqui na parede, que eu quero ouvir ele reclamando. Aí se o vizinho botar o ouvido na parede, ele vai ouvir assim um crente cheio do Espírito Santo dizendo assim: ó, eu sei quem eu tenho. Aqueles que de fato sabem, conhecem Deus, eles sabem que Deus age na hora que Ele decreta no céu. Mas a Bíblia vai dizer que quem não tem o Espírito não entende as coisas do Espírito. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz: ao mais eu te ensino, abra sua Bíblia, por favor. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. De ensino, tem que ensinar a Bíblia, né? O nosso diácono Amarildo já falou aqui dos falsos profetas, e Paulo, através da epístola a Timóteo, nos alerta que também haverá entre nós falsos ensinadores que levam a igreja ou tentam levar a igreja a viver uma vida de pecado, mas só que Jesus disse que não é possível enganar aqueles que são escolhidos. Tem algum escolhido aqui? Não levanta a mão e dá uma glória a Deus. Muito bem, amados irmãos, quando nós lemos a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo de número 18, abre aí, por favor. Capítulo 1, versículo de número 18. Está aí no telão também para ajudar os irmãos. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que? Mas para nós, se você faz parte desse nós, e você não der glória a Deus, está ruim, irmão. Meu Deus. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? Nós temos isso em nós. Versículo 19 ele diz: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Versículo 20: onde está? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus. Aqui você vai dar glória a Deus, que vai estremecer o teto dessa igreja aqui. Porque Paulo diz assim: aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por isso que a promessa chama a carne doida. Os crentes é doido, não tem nada não. Jesus vai salvar um monte de doido. Aleluia. Mas querido, quando nós lemos a segunda epístola do apóstolo Paulo, no capítulo número 4, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo número 4, e o versículo de número 4, Paulo vai nos dizer algo que também é nos dias de hoje, é algo que chega a não ser espantoso, porque tudo está escrito. Mas capítulo 4, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém, igreja? Amém. Não é isso.
você tem o Espírito Santo. Você sabe que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, quem não é dirigido pelo Espírito Santo não sabe as coisas do Espírito Santo. Ana estava ali orando no Espírito, ele estava não no Espírito. Aí ele não entende e ele diz assim: essa mulher aí está bêbada. Aí ele vai lá, a mulher diz: ô irmã, a paz do Senhor, irmã. A irmã, não vem para a igreja bêbada não. Isso é pecado. Eu vou te disciplinar agora. Eu vou te excluir, vou tirar você do conjunto da escola. Que você não é mais ovelha, porque você veio para a igreja e veio chamar. Aí Ana diz assim: meu Senhor, olha, escute, irmão, escute. Para você que é um pouco aí que não bate continência, para quem deve bater continência, aquela mulher viu que ele não estava muito em sintonia com o céu, mas ainda assim era liderança. Você precisa respeitar a liderança da igreja, mesmo ela não estando tão em contato com Deus como você está. Porque se levantou, quem levantou não foi você nem eu, quem levantou foi Deus. Porque aqui diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo, ele quem? Jesus, ele levantou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros para pastores, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Amém, povo de Deus? Pessoas dentro da igreja que é rebelde à sua liderança, pode ver que não é muito próspero na vida, porque Deus é um Deus que estabelece, e o que Ele estabelece, os seus princípios, Ele não vai de forma alguma mudar princípio. Então escuta uma coisa: obediência é princípio de crente salvo. Ela não ousou dirigir uma palavra, sabe, pejoratária para aquele homem. Ela disse: não, meu Senhor, eu não estou bêbada não. Porque se fosse no dia de hoje, na comunidade cristã não tem não. Só eu. As irmãs da comunidade é tudo obediente. Aqui ninguém discute. Aqui ninguém é contra ninguém. Aqui não tem partidarismo nem pandemia. Tem que ir naquele outro lado ali. Aqui não. Aqui é um coração só. É uma só alma. É um só espírito. Meu Deus. Mas aquela, se fosse no dia de hoje, o pastor ele ia ouvir. Porque eu já ouvi muitas pessoas aí blasfemando contra a liderança da igreja. Ah, não é de Deus. Ah, não tem a unção. Ah, não tem o chamado, meu filho. Eu só conheço um que é onisciente. No dia que esse menino chamado Samuel cresceu e ele foi separado, escute bem, quem separou o Samuel pelo vento foi Deus. No dia que Samuel foi separar alguém para Deus, ele já foi na ótica dele. Aí quando ele viu o filho de Jessé, o mais bonitão, grandão e fortão, aí Samuel disse: esse aqui já vou pegar o óleo, já vou vigiar. Deus falou: não. Tira o cavalo da chuva, deixa de precipitação. O camarada que eu escolhi não é esse daí não, Samuel. Você vê como o homem vê, você vê só o olho. Você está vendo esse homem de roupa bonita, de terno bonita. Você está vendo essa mulher de veste comprida, de roupa bonita. Mas por dentro aí, roupa não é esse aí não. E quem é esse? Eu também não. Quem é outro? E acabou todo mundo, não tem mais ninguém. Deus do Senhor errou, não. Eu nunca erro. Aleluia. Você não tem que dar glória a Deus melhor aí. Porque Deus nunca erra. Quando todo mundo acaba aí, acabou aí. Não, pergunta, ainda tem gente. Tem mais alguém? Tem. Quem? Um menino aí. É esse aí. Aí Samuel diz: é essa aí. Eu disse: ninguém come enquanto esse cabra não chega. Deus só ouve a cabeça certa. Então cuidado. A Ana disse: Senhor, eu não estou bêbada não, sabe? Eu estou amargurada de espírito. Aí agora o pastor ali começou a entender que aquela mulher não estava bêbada, ela estava aflita. Aí ele vai liderar uma palavra profética. Amém, igreja? Amém. Liderança é a autoridade que Deus institui. Deus dá tanta autoridade a ela. Vamos lá, Bíblia, né? Quem trouxe Bíblia, irmão? Eita glória! Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. O negócio é Bíblia, irmão. Bíblia, você
eu acho que eu acho não leva ninguém para o céu, não. Um dia eu achei, aí eu achei Jesus, e depois que eu achei Jesus, esse negócio que eu acho não tem mais não, é Bíblia. Se não for Bíblia, irmão, é história de carochinha. Por isso a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É para aí no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. E o versículo de número 22. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 22. Encontraram, digo amém. Amém. Muito bem, então me ajude, por favor. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Muito bem, versículo 23. Olha como o Senhor dá autoridade para aqueles que ele havia separado para a liderança. Ele diz assim: ó, aquele a quem perdoar. Amém, igreja? Olha a autoridade que tem quem Jesus escolhe. Aí fica neguinho dizendo assim: pastor, não sei o que, cuidado. A Bíblia diz na epístola de Judas que nem o arcanjo Miguel ousou a proferir palavra de maldição contra Satanás. Sabe, irmão? Porque no céu respeito e hierarquia. Quem é maior é respeitado. Aí aqui na terra fica um monte de ser humano que não quer respeitar as hierarquias. É por isso que vive uma vida dura. É por isso que vive uma vida perturbada. Aí a Bíblia nem o arcanjo diga, mas ele diz assim: ó, o Senhor te repreenda, Satanás. Então, irmão, cuidado. Eu vou voltar a falar, irmão. Não fica se precipitando com palavras, não. Cuidado, quem levantou foi Deus. Se a pessoa que foi levantada não tiver mais de acordo, quem vai tirar é Deus. Você não fica colocando a mão onde você não é chamado. Porque se você for tocar nos ungidos do Senhor, você está tocando no Senhor. Amém, igreja? Mas o Senhor diz assim: ó, muito bem, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Isso é a autoridade que Deus otorgou àqueles que Deus não otorgou. Mas eu também tenho autoridade. Sim, você tem autoridade no mundo espiritual, mas dentro da igreja e na hierarquia da igreja, se você é membro, você deve respeitar quem é seu líder. Fala a Deus. Aí, você deve respeitar a sua liderança. Aí você porque lá no conjunto, porque lá no departamento tem fulano que dá um problema terrível. Meu Deus. Não tem não. Mas tem igreja por aí que não tem não. Aqui é 100%. Mas tem igreja por aí que conjunto dá um problema porque a liderança só não louvou e a pessoa não quer, não gosta, ela levanta o partido dizendo: eu sou da esquerda. Hashtag no campo. E da hashtag vou levantar uns 5 contra. Aí manda no privado. Não é da estampa, é dos varão. É no conjunto dos varão, tem muita fofoca. Não tem, na sala. Aí nos varão, aí os varão estão mandando no privado. Você viu que louvor o livro escolheu? Nada a ver, aquele menino é espiritual, não, porque quando é espiritual, eu sinto um arrepio, começa do cabelo do calcanhar até do cabelo do calcanhar até a última. Sai dessa, meu querido. Não é espiritual, meu filho, você ainda não é líder. Enquanto você não for líder, você tem que respeitar a liderança. Aquilo que ficou louvor, você tem que louvar, porque quem vai louvar a liderança, sabe quem cobra da liderança é o outro que é superior. E sabe quem cobra daquele é o outro que é superior. E o dono da igreja está vendo tudo. Eita!
Deus um dia falou para Josafá, você tem que fazer uma coisa. Se você crê em Deus, você descansa. Agora, se você crê nos profetas, você prospera. Amém, povo de Deus? Mas então, irmão, Ana não se precipitou. Porque se ela tivesse se precipitado e tivesse amaldiçoado Eli dizia assim: pois vai para lá, sua língua de jararaca. Tu está seca, aqui vai morrer mais seca, porque eu vou te amaldiçoar agora. Mas ela não se precipitou. Ela agiu com temperança. Ela disse: meu Senhor, então não haja com precipitação. Amém, igreja? Agora vem esse menino, vai ungir o Saul. O Saul é o primeiro rei de Israel. E Saul até começa bem. Porque tem muito crente, é por isso que o crente não gosta de vir com doutrina, né? Porque de doutrina diaboliza nele lá a roupa suja. E tem gente que não gosta disso, prefere colocar o pó embaixo do tapete. Não vou lá não, pastor, você às vezes ele é muito duro. Eu prefiro ficar no YouTube e assistir o pastor fulano e tal. Não tem problema não, fica lá. Mas escuta, irmão, ele começa bem como muitos crentes começam bem. Só que infelizmente na corrida até o céu tem gente que começa bem, mas não chega até o final. O melhor é começar bem e terminar melhor ainda. E como é que eu chego? Jesus diz em Apocalipse: aquele que vencer, vamos lá, Bíblia, né? Abra a sua Bíblia, por favor. Apocalipse, livro das revelações, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo de número 12. Versículo de número 11, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Escuta, não haja com precipitação. Ana não se precipitou, ela esperou o tempo certo, falou que era certo e recebeu uma palavra profética. Tem gente que não recebe porque se precipita. Escute, capítulo 3, versículo 11. Eis que veio sem demora. Querido, está vendo? Olha, eles veio sem demora. Aí o pessoal pensa na igreja que está demorando, né? Se precipita. Sai da igreja. Volta para a ação do pecado. Volta para uma vida promíscua. Sem Deus. Porque parece que Jesus está demorando. Não faz isso. Jesus diz: eis que cedo vem. Ou melhor, eis que vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Aleluia. Olha, eu tive hoje foi bom para não dormir e deve estar guardando o seu bem. Guarde, meu filho. Não fala que salvação tem que ser guardada com unhas e dentes. Ei, cooperador Francisco, você não pode deixar a salvação por nada deste mundo. Segura, não se precipite, meu Deus. O senhor já ganhou a marmita completa, o senhor quer mais o que na vida? Se precipitar para quê? Aí Jesus diz assim, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Amém, igreja? Amém. Não se precipite. Começa bem o rei Saul, mas não vai terminar bem. E por que não terminou bem? Capítulo 13 inicia o declínio de Saul. Saul começou bem, obedecia o Samuel. Saul era um homem valoroso, irmão. Saul era bom em luta, e Deus era com ele. A Bíblia diz no começo do ministério de Saul que o Espírito de Deus envolveu. Eu gosto dessa passagem, agora. É revelação aqui agora. Não tem revelação melhor do que a Bíblia Sagrada. Então, abra aí a Bíblia, ainda no primeiro livro de Samuel,
o capítulo de número 9. Eita Jesus, meu Deus. O capítulo de número 9, irmão. Aí vai falar da escolha do nosso irmão Saul. Glória a Deus. Se nós fôssemos ler, os irmãos vão ver que Saul, ele não pediu para ser rei. Saul entra no cenário atrás de umas jumentas que estavam extraviadas. Mas Deus manda agora o sacerdote, juiz e profeta, que era Samuel, ungir, separar o Saul para liderar o seu povo. Os irmãos sabem que nunca foi a vontade de Deus que o seu povo tivesse rei. Na verdade, desde quando Deus tira Israel lá do Egito, a forma de governo era teocrático, onde Deus era o rei, onde Deus era aquele que guiava. Mas a Bíblia diz que o povo olhou para as nações vizinhas e viu que todas as nações tinham um rei, só eles não tinham. E eles de fato foram chamados para ser diferentes. Aí deixa eu te perguntar e você não responda pelo amor de Deus. Deus chamou Israel para ser diferente. Todo mundo não era igual. Todo mundo tinha rei. Israel não tinha. Era diferente. Aí deixa eu te perguntar. No teu convívio, no teu convívio, você é igual ou você é diferente? Olha o que foi lido aqui pelo preletor, irmão Jael. Salmo de número 1. Não se assenta, não anda no caminho, e nem toma conselho, nem com pecador, nem com ímpio, e nem com escarnecedor. Mas se você, dentro dos escarnecedores, você que diz que é crente, dentro dos escarnecedores é um igual a ele, você é só um hipócrita. Meu Deus. Glória a Deus. Porque é só mais um. Tem gente que é só diferente aqui dentro. Mas Deus nunca quis que o Israel fosse igual. Deus sempre quis que Israel fosse diferente. É por isso que nos dias de Esther, olha só que o inimigo diz: rei, tem um povo aqui no meu reino, esse povo aí é diferente. Aí sabe onde é que Deus age na vida de quem Deus age? Deus só age na vida daqueles que são diferentes. Sabe quem é que Deus dá sabedoria, que Deus dá conhecimento em sonhos e em todas as ciências? Aquele que decide no coração não se contaminar, mas aquele que permanece firme. É aquele que sai da casa do seu pai, é aquele que sai da casa da sua família. Não tem ninguém viu, ninguém tem, porque ser humano não vê. Mas o Daniel sabia: eu estou distante de pai, eu estou distante de mãe, eu estou distante da casa, mas o meu Deus está me vendo. Aí Daniel, que foi diferente, aí Deus deu coisa diferente para ele. Quer receber coisa diferente de Deus? Seja diferente mesmo. Para de se misturar. Farinha no mesmo saco. Mas esse fulano é crente? Eita. Pois é, sabia. Eu não tenho que colher o sofá ouvindo com rei. Meu Deus. Aleluia. Irmão, você precisa guardar o que você tem. Então escuta uma coisa, no capítulo, ele não pediu, mas Deus o chamou para ser rei. Aí no versículo de número, no capítulo agora de número 10, capítulo de número 10, no capítulo 9, ele vai ser chamado. No capítulo de número 10, tem algo interessante também aqui. No capítulo de número 10 e o versículo de número 9. 1 Samuel capítulo 10, versículo de número 9. Eita! Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel,
Deus, você encontrou, diga amém. Amém. Deus lhe mudou o coração. Amém, igreja? Amém. Então, quando Deus chamou, a primeira coisa que Deus fez foi mudar o coração de Saul. Mas infelizmente Saul, todo precipitado, saiu da direção de Deus. Porque os que se precipitam, eles saem do caminho de Deus. Aí então ele começa bem mais velho, porque ele vai terminar mal. No capítulo de número 13, nós vemos o que acontece, o cenário era cenário de luta. Eles vão sair para lutar. Samuel vai dizer: Saul, fica lá que eu vou chegar. Mas a Bíblia diz que Samuel demora a chegar. E agora Saul vai fazer aquilo que não era para ele fazer. Ele vai se precipitar, presbítero Francisco. A Bíblia diz, onde nós lemos, esperou 7 dias. Número 7 na Bíblia, todos os irmãos que estudam sabem que o número 7 é o número da perfeição. Mas a Bíblia diz que 7 dias ele espera e Samuel não chega. Aí o que ele vai fazer? Precipitar-se. E nós aprendemos com isso que a precipitação, ela traz alguns malefícios para a vida do crente. Uma das primeiras coisas que a precipitação traz, escute bem para você gravar no seu coração, do malefício que a precipitação faz é ser reprovado por Deus. Você que é o tempo todo precipitado, você que não tem papas na língua, você que diz que fala o que eu penso, você fica agindo por impulso. Sabe não que essa palavra impulso significa, né? Pessoas desequilibradas e que não têm controle sobre as suas emoções. Aí fica falando aquilo que não é, né? Porque eu acho, queridos, quem age por impulso, ele não pensando na resposta. Quem age por impulso, ele não mede as consequências. Amém, igreja? Amém. É por isso que anda de uma certa forma ferindo todo mundo. Aí de repente ele se encontra só. Sabe por quê? Porque ninguém gosta. Porque não é aprovado, irmão. Saul, ele foi fazer o que não devia. Ele se precipitou. Ele já foi logo rejeitado por Deus. Então não se precipite para você não ser rejeitado por Deus. Outra pessoa, irmão, que se precipita, e uma das coisas também que nós podemos entender que a precipitação traz é a morte. Abra aí a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 11 e o versículo de número 30. A precipitação, irmão, traz a reprovação de Deus. A precipitação traz morte. Juízes, capítulo 11 e o versículo de número 30. Juízes, capítulo 11, versículo 30. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Houve uma precipitação na vida de Jefté. Sabe, igreja do Senhor, parece que Jefté não tinha entendido que quem tinha o separado foi o próprio Deus. E quando Deus separa, Deus não precisa da ajuda de ser humano para dar vitória para ninguém. Deus não precisa de circunstância favorável. Deus não precisa de clima. Eita, Deus vai me dar chuva. Por quê? Porque está todo aí, o céu está todo escuro. Não, na hora que Ele quiser, irmão, mandar chuva, pode estar o sol trincando. Ele manda a chuva e a chuva vira um temporal, porque Ele é Deus e Ele faz. Aí Jefté se precipitou. Jefté fez um voto e disse: quem sair primeiro, depois que eu voltar, eu sacrifico em um holocausto. Holocausto, não sabe, é algo que é queimado, irmão. E oferecido para Deus. Aí a Bíblia diz, no capítulo número 12, que nós vamos falar. A primeira coisa, a precipitação traz a aprovação de Deus. A segunda coisa, a precipitação leva a morte.
capítulo 12, diz assim, capítulo 11, capítulo 11, versículo 34, que diz assim, capítulo 11, versículo 34, vindo, pois, as Berenice para a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com anúncios e com danças, e era ela só, a única filha, não tinha outro filho, nem filho. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vezes e disse: ah, minha filha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca. Fecha a boca. Fecha essa boca. Vai mascar um babalu. Ora. Aí, irmão, depois que se precipita, não tem mais como voltar, não, meu irmão. Depois que você se precipita, não tem mais como voltar, não. É arcar as consequências. É por isso que muitas pessoas ficam se precipitando e depois ainda vai por culpa em Deus. Ele chora: minha filha, a menina não tinha nada a ver. Mas ele deixa de saber. Amém, igreja? Então, como é que você está agindo no seu cotidiano? O problema de muitos crentes é que quando vem as coisas, as circunstâncias, irmão Bruna, ao contrário, quando vem a luta, já age com precipitação, irmão. Já conheço alguém que falava assim, ó, aí já se precipita, você vai no dia de todo mundo. E a Aline é a mulher mais inquieta que eu conheço. Pensa numa mulher impaciente. Meu Deus. Não haja com precipitação. Jesus é o maior exemplo de calmaria. Apertam Jesus do lado, Senhor, e a moeda. Como é? Vamos pagar imposto ou não vamos pagar imposto, Jesus? E aí, Jesus, vamos lá. E ali de um lado, soldados romanos. De um outro lado, a turma, que era o chefe dos religiosos judeus. Se Jesus disse: pague imposto, os judeus diziam: é um traidor da pátria. Se Jesus disse: não pague imposto, os romanos diziam: é um rebelde. Jesus também aperta. Se fosse eu ia sair correndo, nem disse que não. Mas era Jesus que estava lá. Aí a Bíblia diz que Jesus ele começa a analisar, porque Jesus nunca disse palavras sem analisar. Ele analisa, ele me empresta o real aí. Alguém dá uma moeda para Jesus, ele diz assim: de quem é essa cara aqui nessa moeda? Dizendo assim: é de César. Ora, se a cara é de César, a moeda é de César, então você dê a César o que é de César. Agradou o soldado romano. O soldado, nosso capitão ali, o soldado já saiu tudo ali, dizendo assim: camarada não é rebelde, não. Mas agora ele tinha que agradar os judeus, os religiosos. Aí Jesus diz assim: agora dê a Deus o que é de Deus. Não se precipite, irmão. Quando a luta vem na sua casa, quando vem as decisões para você tomar, escuta uma coisa: às vezes é a sua vida que está em jogo, e às vezes é a vida da sua família que está em jogo. Se você se precipitar, você pode levar alguém à morte. E eu não estou falando só de morte física, não. Eu falo também de morte espiritual. Quando os crentes tomam decisão errada, vai sair do canto, não sei do que, aí de repente está todo mundo desviado, sabe por quê? Porque saíram da direção de Deus e foram precipitados. Desse jeito. No livro de Ruth está lá dizendo: Elimelec sai precipitado da casa de pão e vai lá para Moabe e leva a família toda cheia de precipitação, porque a promessa de Deus era: ninguém sai. Na primeira fome de Deus, ele sai e leva a família. Quem morre? Ele. Olha. Morreu. Porque tomada de decisão de precipitação leva a morte. Vai, Marcelo. Diabo, Marcelo. Volta para o Alagoas. Vai, Elimelec. Vence. Vai. Não tome decisão precipitada. Haja com prudência.
Você tem a mente de Cristo, amém, povo de Deus? Espere com paciência no Senhor, porque no tempo certo Ele vai agir, amém, igreja? Abra aí a sua Bíblia para nós encerrar no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Livro das Lamentações de Jeremias. Cuidado, irmão. Às vezes você tem um emprego, você tem, sabe, decisão para tomar, às vezes é mudança de emprego, não analisa, vai pelo impulso, aí coloca tudo, sua vida profissional em perigo. Às vezes é no casamento, teve uma discussão com a esposa, com o marido, age precipitadamente, já quer acabar com tudo. Às vezes, sabe, irmão, toda a área da vida. Cuidado, irmão, não age com precipitação, não. Aguarda aí que Deus vai agir, amém, igreja? Lamentações de Jeremias, o capítulo de número 3. Lamentação de Jeremias, capítulo de número 3. Versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus Todo-Poderoso: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Deus já ouviu alguém cantando assim, enquanto você falar, Deus fica em silêncio. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa primeiro calar sua boca. Simples assim. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Sabe por que você tem que não se precipitar? Porque a salvação vem do Senhor. Aleluia. Bom é para o homem suportar. Diga assim: eu irei suportar e esperar no Senhor. Versículo 28: assentar-se solitário e ficar em silêncio. De novo: porquanto Deus, o Todo-Soberano, põe a boca no tom, talvez haja esperança. Versículo 31: porque o Senhor não rejeitará para sempre. Amém, igreja? Deus não vai te rejeitar para sempre, irmão. Se você passa por uma dificuldade, seja em qualquer área da sua vida, não se precipite, não tome decisão. Você está ouvindo a voz de Deus dizendo assim: ó, não se precipite. Não tome decisão precipitada. Talvez alguém entrou aqui e veio aqui porque tem algo para decidir nessa noite. E Deus está dizendo: não se precipite. Haja competência. Espere no Senhor. Não lute com suas forças, porque se você lutar com as suas forças, Deus não entra com a dele. Quantos podem dizer amém? Amém. Toca no irmão que está do teu lado e diz assim: calma, irmão. Jesus está chegando. Glória a